Pois bem, se nos mandas sair, manda-nos para os porcos. Esse vazio é insuportável. E de algum modo eles sentem que esse vazio de não habitação é perigoso para eles. Aí Jesus disse: ide, ide. Os espíritos pediram e Jesus o permitiu, no verso 13. Em Mateus ele diz ide, em Lucas também ide então. Então saindo, diz o verso 13, os espíritos imundos, cuja origem mais próxima de alguma definição bíblica é essa que vem do livro de Enoque, os espíritos imundos entraram nos porcos. E era uma legião, provavelmente uma grande legião, porque a legião romana que habitava aquela área entre Gadara e Geresa era composta de 5 a 6 mil homens, era uma região conflituosa, onde os romanos tinham que botar o seu maior contingente com toda a vigilância. Essas 6 mil entidades penetraram nos 2 mil porcos. Os porcos entraram num estado agônico. Era praticamente 3 entidades para cada cabeça de porco. Até os porcos não aguentaram a loucura daquela penetração. E aqui se diz, então saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E olha só o que aconteceu. E a manada, que era cerca de 2 mil porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar da Galileia, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, os donos dos porcos, e foram correndo para Geresa, para Gadara, pelos campos, pelas cidades, pelas decapólis, dizendo o que tinha acabado de acontecer. Que fenômeno mais louco é esse que a gente acabou de assistir? E é aqui que eu paro no dia de hoje. No dia de hoje. Porque essas entidades, elas declaram aqui, explicitam aqui, a obsessão delas pela sua presença na manipulação da mente humana. Do indivíduo ao coletivo. A habitação no vácuo da não possessão, aparentemente, é insuportável para essas entidades, para esses espíritos. E eles procuram lugares de vazio. E, por exemplo, a religião entre nós se tornou um dos lugares de maior vazio possível. Porque já houve a habitação, preste atenção, pelo amor de Jesus, preste atenção. Já houve no seio da igreja a habitação do valente bem armado. Eu presenciei, eu testemunhei os anos em que o povo assim chamado de Deus, ou a igreja de Cristo, queria ser cheia do Espírito Santo de verdade. Queria amar a Jesus de verdade. Queria entender o Evangelho de verdade. Havia muita ignorância, como eu já disse tantas vezes, porém com muita sinceridade. Até que chegou a tal da teologia da prosperidade e avacalhou, destruiu, arruinou, esvaziou, exorcizou, tirou o evangelho da mente dos pastores que só passaram a pensar em dinheiro, em grana, em milagres fajutos para atrair o povo, em mediaticidade para atrair multidões e não ensinar mais nada. Você assiste hoje boa parte desses cultos periféricos, é todo mundo derramando litros de óleo na cabeça, ou de água, ou de fetiche, ou dando pedra mágica, ou trazendo água fluidificada, ou dando rosa ungida. Eles vão fazendo fetiches, santos graus de relicários idióticos para lá e para cá.
E Jesus mesmo foi esvaziado do coração dessa geração. É por isso que se abriu espaço para tanto ódio, tanta arma, tanta vontade beligerante, tanta intolerância, tanta ira, tanta vontade de matar, tanta disposição impensável em anos passados. Nem em pesadelo você conseguiria imaginar que os cristãos da nossa terra iriam se tornar os entes mais abjetos que se tornaram. Portanto, são todos casas vazias e ornamentadas, como eu contei e registrei no meu livro Sem Barganhas com Deus, num dos capítulos chamado A Doença do Véu, que está no meu livro Sem Barganhas. Eu conto a história de como, quando eu conheci a Adriana, eu disse a ela queria que eu voltasse a pregar imediatamente. Eu falei, não, eu estou me dando um tempo, eu quero fazer um silêncio, mas quando eu voltar a pregar, eu vou me concentrar profundamente na possessão demoníaco espiritual que tomou conta do mundo eclesiástico. E nós estávamos na nossa cama, com uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, numa casa onde eu nunca tinha visto uma lâmpada sequer estourar. Quando eu acabei de dizer isso, falei, eu vou me concentrar na presença desses espíritos malignos e trazê-los à luz e obrigá-los a se manifestarem e a forçá-los a se manifestarem, porque eles transformaram o que a gente chama de igreja de habitação geracional deles. Isso vai piorar indefinidamente, eu sei disso, eu vi isso, isso vai crescer. E nós temos que estar preparados para oferecermos uma resistência espiritual. Mesmo que a gente tente fazer isso sozinho, mas nós vamos ficar usando uma linguagem jargão, nós vamos nos meter nessa brecha. Quando eu acabei de falar isso, as duas lâmpadas estouraram. Pá! Não só estouraram, fizeram um barulho louco. A Adriana disse, meu Deus, você está vendo o que está acontecendo aqui? Eu falei, não era para menos. E a isso eu estou acostumado. Eu sei que a gente está pegando nervo, mas sensível e nevrálgico dessa questão espiritual inteira que se tornou, infelizmente, o que se tornou. E só não enxerga quem não quer enxergar. Como nós nos tornamos a antítese do Evangelho, a antítese de Cristo, nos tornamos espíritos imundos. Nos tornamos gente que quer qualquer coisa, até habitar os porcos. Qualquer que seja a habitação serve. Porque há uma angústia do abismo. Na realidade, é uma comunidade que ficou oca, ficou vazia de Espírito Santo, vazia de Evangelho, vazia de fé, vazia de esperança, vazia de amor, vazia de compaixão, vazia de misericórdia. Nessa vaziez é onde Jesus diz que o espírito imundo que já habitou ali volta e diz, epa, olha aqui a minha casa aumentada, crescida, varrida e ornamentada, porque eles quiseram se alegrar com o Evangelho, mas largaram. E agora está tudo preparado para a nossa invasão. Eu ontem, por exemplo, me dei o trabalho de ouvir porta-vozes mais veementes desse grupo. Meu Deus, eu não vi uma fala do amor de Deus, do Evangelho de Jesus, da graça de Jesus, da misericórdia de Deus. Era tudo ódio, política, enfrentamento, teologia do domínio. A gente vai conquistar, a gente vai tomar conta, a gente vai dominar. São dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, penetrando, mediunizando-se nesse ambiente inteiro, para o qual praticamente não existe discernimento espiritual. E os que não concordam estão ainda praticando
aquela tentativa de botar band-aid em leucemia, brigando contra carne e sangue, sem enxergar o cerne da problemática que habita um buraco infinitamente mais profundo. Manda-nos para os porcos. E aí os porcos não suportaram essa presença demoníaca. Essa legião de 6.000 habitando 2.000 porcos tinha espírito sobrando na agonia dos porcos. Os porcos se suicidaram. Se jogaram para dentro do lago. Era inaguentável aquela presença que neles penetrou e eles se precipitaram para dentro do lago do Mar da Galileia. E os porqueiros, os donos, que estavam chocados primeiro pelo prejuízo que Jesus tinha dado a eles sem pedir licença. É uma invasão à propriedade privada que o reino de Deus assume aqui, que Jesus assume a superioridade do significado da vida humana sobre toda e qualquer precificação da propriedade privada. A propriedade privada tem precificações, mas a vida humana tem um valor imensurável, que não pode ser comparado com as precificações de porcos, nem de campos, nem de terras, nem de latifúndios, nem de coisa alguma. Do ponto de vista de Jesus, o ser humano está acima de qualquer negociação precificante. Do ponto de vista de Jesus, se estabelece a supremacia do significado da libertação humana em relação a qualquer natureza de precificação econômica. E vá dormir com este barulho. É um princípio do Evangelho, você concorde comigo ou não, discorde da prática de Jesus. Ao invés de discordar de mim, porque eu só estou dizendo o que Jesus fez. Os porqueiros ficaram primeiro chocados com a perda. Segundo, com o fenômeno. Porque os porcos saíram absolutamente descontrolados e se suicidaram no Mar da Galileia. E eles foram chamar todas as populações em volta para ver o que tinha acontecido. Olha a loucura do que acabou de acontecer entre nós. Então hoje, eu quero concluir aqui para você, porque eu tenho notado que não adianta eu falar mais, porque dificilmente vocês conseguem assimilar sequer o que eu já estou dizendo aqui. Eu prefiro deixar isso aqui para você assistir uma segunda vez, uma terceira, para ver se entende, para ver se raciocina, se tira a melhor lição e o melhor proveito. Mas a minha conclusão para você é essa. Nós habitamos dimensões múltiplas. Dimensões múltiplas. Nenhum de nós está lidando só com o imediato. Como eu vejo, a maioria de nós em estado de cegueira total. Eu odeio o partido tal, eu odeio o grupo tal, eu odeio o fulano de tal, eu odeio... Vocês estão brigando contra sangue e contra carne. Os que fazem esses grandes ajuntamentos e passeatas da teologia do domínio estão brigando contra sangue e contra carne, enquanto se entregam desguarnecidamente a principados e potestades. O maior representante evangélico desse clamor dos demônios, do endemoninhado possuído, é uma figura que ontem eu vi alguns vídeos dele, é ódio, 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 ódio e ódio. Nada de Jesus. Começa dizendo, povo amado do Brasil, o resto é ódio. E um vazio. E quanto mais vazio ele fica, mais lugar para os demônios habitarem. Não precisa estremecer, cair no chão, revirar o olho. Entrou nele o diabo, como em Judas. Chega uma hora, em certas pessoas, que o diabo habita e ninguém nota. Você só vê o fruto diabólico na vida da pessoa, mas ninguém nota. Não vai cair tremendo, nem estribuchando, nem nada disso, mas está habitado.
A mente ficou tomada por uma obsessão, é tema de uma nota só. O evangelho foi varrido. Como diz o escritor de Hebreus no capítulo 6, esse tipo de gente é difícil de ser renovada para arrependimento. Depois de terem sabido dos poderes celestiais, entram num esquema desse, que se torna uma obsessão demoníaca. E o diabo entra e o cara só pensa agora em dinheiro, em poder, em fama, em buscar o lado autorizado e validado, mesmo que seja para levantar a cruz, mas é desse lado que eles ficam e não tem nem a bênção do remorso de Judas. Fazem isso ano após ano sem remorso, sem dor, só piorando, se tornando demônios cada vez mais horrorosos, diabos cada vez mais conformados com seu atavismo maligno. Me desculpe estar sendo tão sincero, mas eu não seria honesto com o evangelho de Deus em mim se eu não lhes falasse isso. E quem quer que esteja me vendo, está vendo que os meus olhos não têm ódio de ninguém, só tem compaixão, tristeza, lamentação, pena, um discernimento doído e angustiado. E pedindo a Deus que enquanto eu fale, a sua mente se abra para ver a quantidade de camadas com as quais a gente está lidando. Para você perceber que a luta não é contra a carne e contra sangue. Não é briga contra o Gerazeno, contra o Gadareno. Aquele indivíduo é só possesso. Como aquela coletividade que daqui a pouco, amanhã eu vou falar com vocês, vem aqui e pede para Jesus ir embora. Era um pessoal que veio a preferir o status quo do que estava ali estabelecido, do que terem que se repensar inteiro, se reconverter, se reverter, se porem do avesso, se enxergarem, se entenderem, se perceberem, se converterem. É infinitamente mais fácil dizer Jesus não, porque Jesus é disruptivo. Jesus é disruptivo em relação ao status quo sociodemoníaco ao qual nós nos submetemos. Como coletividade, temos nesse indivíduo a nossa representação mais explícita, a nossa voz vociferante, que nos representa para a malignidade. E a minha oração é que o Espírito de Deus esteja fazendo alguém entender. Agora aqui.